Quando a gente fala de expansão da consciência, as pessoas elas vão associar a um processo de evolução, um processo de autoconhecimento. E a demanda hoje é enorme, né? Então a gente tem diversos cursos, diversos coaches no mercado falando. E aí o que eu vejo? Vejo pessoas indo, pega um pouquinho daquele conteúdo, pega mais um pouquinho daquele conteúdo, pega mais... E ainda assim trava. Na hora de desenvolver, não consegue avançar. As pessoas que querem, né, evoluir, que buscam autoconhecimento, às vezes elas ficam pulando de galho em galho. E aí consome um conteúdo ali, consome outro conteúdo, e na hora de executar não sustenta o conhecimento, porque não atingiu o ponto da singularidade, da essência dela. Então é muito importante no processo de expansão da consciência trabalhar a singularidade. O que é a singularidade? Né? É a forma como você funciona. Né? A gente, enquanto pessoa, a gente vai criando um sistema de crenças, de valores, e isso determina o nosso perfil, a nossa personalidade, o nosso comportamento, as nossas características, a forma como eu me relaciono com o mundo, com os outros. Então, às vezes, aquele produto de prateleira que eu vou ali e pego, não funciona para mim. Eu preciso entender o que funciona para mim. E essa resposta, falando de um processo de expansão da consciência, você vai encontrar se questionando, voltando realmente para dentro, né? Isso a gente pode fazer um paralelo com o indivíduo, com a pessoa que quer evoluir, que quer melhorar, enfim, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. A gente pode fazer um paralelo com líderes, né, que querem fazer com que os liderados tenham melhores resultados, mas ele trata todo mundo igual. Não adianta, as pessoas não são iguais. Então o líder precisa conhecer e aprofundar na singularidade de cada liderado. Como aquele liderado, ele percebe, ele aprende, ele se comunica. Então ele precisa aprofundar nessa singularidade. Outra coisa também no contexto de empresas, né? A gente como consultoria, Innerlight como consultoria, acho que um dos nossos diferenciais realmente está na singularidade. Porque quando a gente inicia uma consultoria com o cliente, a gente tem um tempo enorme de ouvir, né? De entender qual é a singularidade daquele negócio, qual é o momento daquele negócio, o que está acontecendo, qual que é o propósito, quais são os valores e qual é a cultura que aquele negócio deseja para sustentar todo o seu resultado, enfim. Então, quando a gente faz isso, aí a gente consegue desenhar uma solução muito clara, muito específica, e aí traz aquele sentimento de uau, isso daqui foi para mim. Nós, adultos, seres humanos, na verdade, seres humanos adultos, a gente aprende, a gente continua aprendendo sempre. Só que a gente aprende quando tem um significado forte para nós. Se não tem um significado forte, a gente dispensa, a gente ouve superficialmente. A gente não internaliza, a gente não traz para dentro. É por isso que às vezes eu assisto uma palestra e eu não internalizei, porque não tem um significado forte para mim. Então eu preciso ter uma conexão com o meu sistema de crenças, valores e significado, e aquilo fala assim, nossa, isso é pra mim. Isso foi pensado pra mim. Nossa, parece que tiraram aqui da minha cabeça e estão falando algo pra mim. Aí eu me conecto, a minha atenção volta para aquilo. Eu aprofundo e me permito aprender. Quando a gente aprende em nível de significado, a gente tem um aprendizado de longa duração. Quando a gente aprende só racionalmente, a gente tem um aprendizado de curta duração. E o que é significado? Significado é conectar o racional com o emocional. Se a gente conecta o racional com o emocional e gera um sentimento, ficou. Então, a singularidade é isso. A gente precisa gerar significado, um sentimento forte. O que é valor para mim? Valor para mim é tudo que é relevante, que importa, né? Aquilo que se acontecer alguma situação ali naquela questão vai gerar em mim algum sentimento. Por exemplo,
é importante para mim o valor família, a minha família. Então eu trabalho, eu faço o que eu faço para poder gerar um bem-estar para minha família, para eu poder ter tempo de qualidade com a minha família. Da mesma forma, numa posição de liderança, os liderados têm os seus valores também. Então, eu vou lá e vamos supor que o valor do liderado seja a família. E aí, eu como líder, falo assim, olha, não, a gente vai ter que trabalhar aqui um mês inteiro, todo mundo vai ficar longe da família, não vai poder falar, enfim, né? Sabe como é que é? Às vezes a gente... Será que realmente aquele colaborador ele vai estar engajado? E se de repente eu falar, olha, por um período, né? Com certeza a gente vai passar um período aqui, tem um propósito maior para a gente fazer essa entrega, mas no final das contas você vai poder estar mais perto da sua família, né? Esse resultado que virá pode trazer, sei lá, uma melhoria no seu salário, uma promoção, e isso vai gerar a possibilidade de você viajar com a sua família. Então a gente precisa saber conectar com os valores individuais do liderado. Eu falei valores aqui mais pro lado pessoal, mas pode ser valores voltados para o profissional. Quando a gente encontra as oportunidades para expandir a nossa consciência e voltar para a nossa singularidade, né, no nosso individual. Quando a gente está nas dificuldades. Quando a gente passa por dificuldades, pelos empecilhos, pelos sabotadores, pelas barreiras da vida, é esse momento que a gente fala assim, opa, peraí, o que mais? O que tem além disso daqui? Né? Então é uma oportunidade de eu fazer todo um processo de interiorização, de buscar por que eu ainda não alcancei, quais são as possíveis crenças que eu estou aqui, quais são as possíveis crenças que estão limitando o meu desenvolvimento, né? Onde, eu já falei em outro conteúdo sobre ego, né? Aonde o meu ego está reinando aqui e não está permitindo que eu avance na minha vida, né? Quais são as armadilhas do ego? Lembra que a gente falou naquele outro vídeo? Então, essa é uma oportunidade, né? De eu voltar para mim mesmo e fazer essas perguntas. Então, quando eu falo assim de um processo de expansão da consciência, ele pode ter um guia. Por exemplo, a gente tem o método de expansão da consciência, que ele é um guia, mas esse guia vai fazer com que você busque dentro de você as suas próprias perguntas e respostas. Isso no seu processo individual. Com certeza, quando você aproveita dessa oportunidade, você começa a subir de nível, né? A ver as coisas por um novo prisma, por uma nova perspectiva. Quando a gente está numa posição de liderança, por exemplo, a gente tem oportunidades de alguns conflitos que acontecem dentro da nossa equipe, né? Ou talvez algum liderado que esteja ali e não consiga fluir, né, naquele processo. Ou talvez a gente mesmo como líder, a gente percebe que a nossa comunicação não está sendo compreendida, né? As pessoas não estão, que os nossos colaboradores não estão prendendo a atenção naquilo como uma diretriz, como um convite, como uma motivação. Então é a partir daí que a gente precisa novamente perguntar sobre mim, sobre o liderado, sobre o momento da empresa, sobre o momento, o problema que nós estamos enfrentando, sobre as possibilidades que esse problema tem de soluções criativas. Então, algumas perguntas que a gente pode se fazer para expandir a nossa consciência, sabendo que nós estamos honrando a nossa singularidade, que é algo único, exclusivo nosso. O que realmente importa para mim? Onde eu verdadeiramente desejo chegar? O que só eu posso fazer e mais ninguém? Quais são os meus talentos, aquilo que eu realmente faço bem e que ninguém faz melhor do que eu? Eu sei que eu faço bem, faço muito bem. Quais são as minhas dificuldades, os meus desafios diários, onde eu percebo que eu estou me travando,
toda vez quando chega ali eu me travo, dou passos para trás e volto na estagnação. O fundamental da singularidade é o autoconhecimento. E quando a gente fala de singularidade com o outro, é permitir que o outro seja ele mesmo. É permitir que ele seja do jeito que ele é, sem eu querer que ele seja do jeito que eu quero que ele seja. E dentro de um contexto de uma empresa, eu preciso saber que empresas são feitas de pessoas e cada pessoa tem a sua singularidade.